Pois eu sou contigo, não temas. Pois eu sou teu Deus, no sacrifício lá na cruz, eu te resgato. Mas vamos falar hoje sobre uma tempestade. As tempestades que acontecem ao longo da vida, dos propósitos que nós temos para com Deus e dos propósitos que nós temos para conosco, os nossos propósitos pessoais. O momento em que Paulo vivencia um tempo difícil, ele é tocante em todas as esferas. Nós costumamos, na mensagem, fazer uma aplicação prática do texto que é lido, mas eu não vou direcionar essa conclusão. Vou deixar que você escute essa história, faça a sua reflexão e faça as associações para a sua vida, porque são associações muito abrangentes. O elemento tempestade, ela vem na nossa vida de formas diferentes, dependendo de como for a sua vida, como for os seus desafios. E a pergunta a pergunta que é tocante a Paulo e a nós: até onde vai a determinação de uma pessoa, de um missionário, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Quanto você está disposto a pagar para cumprir um propósito, para chegar ao final de um plano? E as dificuldades que nós enfrentamos ao longo do nosso trabalho, elas são o quê? Elas são um aviso, elas são uma confirmação de que devemos permanecer naquele caminho. E a outra pergunta: qual é a hora de parar? Será que o obstáculo, aquele obstáculo obtuso, aquilo que nos assusta, aquilo que aparece como uma muralha no meio do caminho, isso é um aviso para nós pararmos? Será? E o momento que Paulo está vivendo, no capítulo 27, ele poderia aproveitar essa oportunidade, uma tempestade que fez com que a tripulação pensasse em abandonar o barco, jogar os escravos que estavam sendo levados ali naquela embarcação ao mar, fugirem. Paulo poderia aproveitar aquele momento para salvar a sua vida, porque ele estava sendo levado para Roma, Paulo estava para ser condenado à morte, para ser julgado, e ele estava preparado para morrer pelo Evangelho. Mas naquela situação, diante de uma tempestade, diante de um naufrágio, Paulo poderia aproveitar para se dar como morto, desaparecer simplesmente, largar tudo. A sua missão até ali já tinha sido muito boa, ele já tinha tido um saldo muito positivo na plantação de igrejas, na evangelização de muitas cidades, de muitas pessoas, e aquele ponto ali ele já poderia ir embora e ser considerado como morto. Ele começaria a vida do zero em outro lugar, talvez com outro nome, enfim, ele salvaria a sua vida. Quando a própria Bíblia nos diz, né, aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor do Evangelho, por amor de mim, disse Jesus, ganhá-la-á. Paulo encarou o seu ministério como uma coisa muito séria, que ele deveria levar até o fim, que ele deveria obedecer, que ele deveria ir a Roma, ser julgado e possivelmente morto. É o que aconteceu de fato. Verso 1 e 2, nós vamos ler. Atos, capítulo 27, verso 1 e 2, diz assim: quando foi decidido que deveríamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial, embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Então, até aqui por enquanto, Paulo estava sendo levado por um navio na direção de Roma. Júlio era um centurião que recebeu uma missão muito importante: transportar um prisioneiro, que era um prisioneiro polêmico, era um prisioneiro que não poderia se perder. Era uma missão de grande responsabilidade, e, portanto,
era uma missão tensa, né? Sob a responsabilidade do centurião Júlio. E Júlio era uma pessoa boa, uma pessoa generosa, porque ele libera Paulo para ficar com alguns amigos quando eles chegam em Sidom. Essa viagem era uma viagem longa, eles iam de porto a porto, chegando nesses lugares. Eles tinham um certo tempo para permanecer nesses lugares, e no caminho, Júlio deixa que Paulo se confraternize com as pessoas que ele conhecia, com os irmãos da igreja. Ou seja, era um prisioneiro que tinha a simpatia, ou seja, o respeito do oficial da lei que estava conduzindo. Versos 3 a 8 diz assim, vamos ler. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse ponto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava partindo para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Agora nos versos 9 e 10. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia de jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Até aqui. Então Paulo está fazendo o quê? Está dizendo para eles: não devemos embarcar neste navio neste tempo. Vai ser uma viagem danosa, vai ser perigoso. O centurião estava com pressa, ele queria resolver aquela missão, ele tinha que transportar Paulo, ele não queria perder tempo ali, não queria correr o risco de Paulo ou fugir, ou ser capturado, ou ser até morto, porque Paulo tinha inimigos, pessoas do povo judeu, tinha grande interesse que ele morresse, porque ele era um líder cristão, e o cristianismo era mal visto pelos judeus, pela religião judaica, que eram as sinagogas. O cristianismo era visto nessa época como uma seita. Os judeus da sinagoga, da religião oficial, né, dos judeus na época, eles não acreditavam em Jesus. E eles eram severamente violentos. Então, o dono do barco também tinha o grande interesse de partir. Este acreditava que o tempo ia melhorar, que tudo ia se normalizar. Parecia que se anunciava através dos ventos um tempo muito ruim e desfavorável a navegar, mas eles preferiram acreditar que as coisas iam ser normalizadas. E os passageiros também faziam pressão para partir. Tinham seus compromissos, nós queremos partir. E Paulo parecia ser ali o único a dizer que não devemos partir. A viagem começa e o que acontece? O tempo piora, o tempo começa a ficar muito ruim, e aquele navio, segundo as escrituras, diz que tinha 276 pessoas, um navio de 276 pessoas navegando. Era uma embarcação, não igual às que nós temos hoje, né? Altas, né? Eram mais baixas. Vocês podem ver nos livros de história ou no Google como eram as embarcações nesse tempo. Mas tinham alguns pequenos botes presos, que iam presos a essa embarcação, caso precisasse as pessoas abandonarem o barco, eles entravam nesses botes, né, chamados botes de madeira, e navegavam até as praias. Eles iam presos ali. E o vento forte, ele bateu com tanta força nessa embarcação, que começou a arrastar o navio. A tripulação começou a colocar âncoras para tentar segurar o navio, ou tentar usar as velas para levar o navio para um lugar melhor, mas não conseguiam.
O navio balançava muito, então eles tiveram que fechar as velas, tiveram que levantar as âncoras e deixar com que o mar balançasse o barco, porque se prendendo com âncoras no fundo, ele poderia vir a virar e naufragar. Então, o barco ficou totalmente à deriva naquele momento. E aí eles tiveram que fazer também o quê? Jogar as cargas no mar, para fazer com que a embarcação ficasse leve. Quanto mais leve, melhor. Começaram a jogar cargas que tinham o propósito de serem transportadas para outros lugares. A embarcação estava à deriva, sendo levada pelo vento, e eles tiveram que racionar a comida, porque não sabiam por quanto tempo iam ficar no mar, balançando de um lado para o outro. Isso era uma coisa. E aí começa a crescer o medo, a desesperança, e eles estavam ali enfrentando um grande temporal, uma tempestade. Nos versos 21 a 26, nós vamos ler agora. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Naquele momento, como eu disse no início, Paulo, que estava sendo condenado, estava preso, prestes a ser condenado à morte, ele poderia abandonar essa missão ali, já que eles estavam enfrentando uma crise, já que ele sabia que o navio ia ser perdido, eles iam naufragar, o anjo já tinha falado isso com Paulo, e aí era uma oportunidade de pular fora. Isso nos faz lembrar situações que nós enfrentamos na vida, em que vem uma dificuldade muito forte, vem a adversidade, vem os nãos que a vida nos apresenta, e aí você aproveita e pula fora, e abandona, porque muitas vezes os nossos projetos, os desígnios do nosso coração, a nosso ver, eles não têm tanto valor assim, não vale a pena, não vale o preço. E nesse caso, valia a vida. O anjo havia dito para Paulo o seguinte: Paulo, você não deve ter medo, porque vai dar tudo certo. E eu vou dar nas suas mãos esse povo que está aqui, eles vão confiar em você. Você vai ganhar credibilidade. E é importante que você cumpra, que você vá até o fim da tua missão. Mas quando chega lá no momento difícil, a gente diz assim: o Senhor está me dizendo para acabar com isso e pular fora. O Senhor está mandando, mas às vezes não é o Senhor, é o medo. E aí o anjo diz para ele: não tenha medo, porque você precisa continuar até o fim desta missão. Então ele avisa a tripulação para não abandonar o navio. Nesse texto, se vocês lerem, nós não estamos lendo todos os versos, mas vão observar que os marinheiros, eles viram ali uma oportunidade de pular fora. Eles começaram a ir para trás do navio e começaram a mexer nos botes para fugir, porque chegaram à conclusão que não valia a pena. Era uma embarcação cheia de prisioneiros, inclusive Paulo também era prisioneiro, e cargas que também não eram deles, eles eram só os marinheiros. Eles iam pegar aqueles pequenos botes e fugir. E aí Paulo, observando isso, avisa para os soldados, diz para eles: olha, se eles fugirem, eles estão querendo ir embora, eles estão querendo fugir. Se eles fugirem, nós vamos ficar sem a tripulação que dirige a embarcação. E aí sim, vocês vão naufragar e vocês podem vir a morrer. E o que os soldados fizeram? Pegaram os botes e jogaram fora. Pegaram os botes e soltaram no mar.
E quando eles soltaram os botes no mar, eles perderam ali todas as esperanças de salvar, exceto a palavra de Paulo. Naquele momento, quando eles jogam fora os botes salva-vidas, a única esperança que aqueles passageiros tinham era uma promessa de que tudo ia dar certo. A única esperança. Isso nos faz lembrar de outra história, por exemplo, Alexandre o Grande, né? Conta a história, os historiadores, né? Não sei se realmente foi desse jeito, mas eles contam que Alexandre o Grande, ao atravessar um mar, uma parte do mar, e aí, ao observar que o seu exército, parte do exército estava querendo desistir, parte do exército estava começando a achar que não valeria a pena continuar dominando o mundo, conquistando terras e avançando, e estavam pensando em desistir, ir embora. Aí Alexandre mandou queimar todas as embarcações, queimou tudo. Pronto, agora eles não podem mais voltar. Eles atravessaram o mar e queimaram todas as embarcações. Agora, se tiver que voltar, vai ter que voltar nadando. E foram obrigados a avançar. Eles estavam numa situação bem semelhante, porque a partir de então, não havia mais o plano B, agora é só o plano A, que era uma garantia de que tinha que dar certo, através da palavra de Paulo. E eles só podiam confiar na palavra de Paulo. E Paulo avisa que ninguém ia morrer, mas que eles precisavam ficar todos juntos, que era plano de Deus, aquele barco chegar ao seu destino, ou pelo menos as pessoas iam chegar ao seu destino. O barco ia se perder, sim, mas as pessoas iam se salvar todas. E aí os ocupantes do barco, o que eles fazem? Eles acreditam em Paulo, eles confiam. Os passageiros, eles não eram tementes a Deus, não eram, mas acreditaram, porque Paulo era temente a Deus, e Deus havia dado a ele essa autoridade de falar e ter credibilidade. Então os marinheiros, eles se desesperaram, né, e usaram âncoras para que o navio não bater nas pedras. Eles começaram a usar vários artifícios, porque eles passavam em lugares onde era mais profundo, passavam em outros lugares onde era um pouco mais raso, e o barco poderia se arrebentar nas pedras, porque ele estava totalmente levado pelos ventos. Então Paulo, mais à frente, ele vai falar o seguinte, que eles tinham ficado 14 dias sem comer, racionando comida, mas que a partir daquele momento, depois de 14 dias, eles poderiam comer o restante da comida, se alimentar normalmente, porque eles precisavam daquela força, porque ia acontecer alguma coisa mais à frente, e eles precisavam ter energia para se salvar. Vamos ver o que aconteceu nos versos 39 a 44, lá diz assim: quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Então, no momento de desespero, eles pensaram o seguinte: os soldados, né? Nós não podemos perder esses prisioneiros, nós temos que entregar os prisioneiros. E a nossa responsabilidade é entregar os prisioneiros. E se eles fogem, nós somos punidos. E as punições eram muito severas.
para aqueles que não cumpriam a missão. Então era melhor que eles morressem. Mas o centurião tinha a responsabilidade de levar Paulo, que fazia parte dos prisioneiros, vivo, até Roma. Não queria que Paulo morresse. Se matasse os prisioneiros ali, Paulo também seria morto. E aí ele disse, não vamos deixar que ninguém morra. Não vamos matar os prisioneiros, não vamos jogá-los ao mar amarrados, né? Era uma possibilidade, né? Porque eles estavam amarrados, era só jogar ao mar, como é que eles iam nadar amarrados? Iam morrer. Então a orientação foi que todos se agarrassem a algum destroço, porque o navio estava se despedaçando, havia uma praia perto, os que pudessem nadar, soubessem nadar, iam nadando, e outros iam com os destroços, né? No final das contas, todos eles se salvaram. Todos se salvaram. Isso foi muito interessante, porque a palavra do anjo a Paulo foi assertiva, foi confirmada, tudo estava sob o controle do Senhor. Aquela tempestade estava sob o controle de Deus, tanto a força do vento, quanto o despedaçar da embarcação, e todas as vidas serem preservadas naquele momento. Como conclusão, nós entendemos que Paulo era um prisioneiro, ele era um prisioneiro, ele estava numa situação muito desfavorável, estava enfrentando um desafio com forças maiores do que ele. Quantas vezes nós enfrentamos forças, enfrentamos desafios que são muito maiores do que nós, e pior, são desafios que nós não conseguimos controlar. Mas o interessante é que Paulo, ele foi um voluntário, em tudo que ele fazia, ele era voluntário, ele foi com vontade, ele não considerava aquilo uma prisão ou uma adversidade, mas sim um propósito de Deus. Havia um plano, e ele precisava chegar até Roma e ser julgado. Havia um plano de Deus nisso, nele ser interrogado lá. E apesar dele estar sofrendo na tempestade, ainda assim ele ajudava as pessoas. Podemos lembrar aqui de pessoas que passaram por isso, ou nós mesmos, quando, ao passar por dificuldades muito severas, ainda fomos capazes de ajudar alguém. Numa situação difícil, geralmente se pensa, farinha pouca, meu pirão primeiro, não é assim que a gente pensa? Mas o cristão não. O cristão, numa situação difícil, com o sentimento que existe dentro do nosso coração, de pensar no próximo, o cristão, ele não age pela via natural das coisas, mas sim pelo coração de Cristo, que é se preocupar com o outro. Apesar de sofrer o perigo de morrer, ele ainda salvou vidas. As dicas que ele deu para aquela embarcação, de não deixar que os marinheiros abandonassem o navio, das pessoas não fugirem, de continuarem juntas, de se alimentarem depois de 14 dias, normalmente, comerem toda a comida, porque elas precisavam de forças para poder nadar até a praia, de se arrastar, elas não poderiam estar fracas. No momento em que o navio fosse totalmente destruído, elas precisariam salvar suas vidas no tempo final. E essa dica salvou a vida das pessoas ali. Salvou. Na tempestade, ele tinha esperança. Quantos de nós, ao enfrentar a tempestade, a nossa esperança ela vai sendo desgastada e nós começamos a ficar fracos, ficamos tristes. Isso acaba com os nossos planos, os nossos sonhos. Mas Paulo não. Diante da tempestade, ele continuou perseverante, ele teve esperança, e diante do perigo, ele confiou na palavra de Deus. Seja qual for a tempestade que se aponta no horizonte, nós devemos prosseguir, porque Deus está no controle da tempestade. Diante das tempestades da nossa vida, diante dos desafios, diante daquilo que nos enfraquece, nós só podemos confiar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai preservar a nossa confiança e a nossa força de continuar caminhando. Que Deus nos abençoe.